Amém, gente? O pastor pediu para mim estar falando sobre o livro de Jonas. E eu já tinha um sermão montado em cima do livro de Jonas e eu fui fazer uma revisãozinha. Antes de trazer os sermões, eu sempre gosto de preparar um slide. Então eu vou pedir para vocês, se quiserem abrir a Bíblia no livro de Jonas, pode abrir. Mas a maior parte dos textos eu vou estar lá para tentar ganhar tempo, porque é muita coisa para falar. Tá bom? Quem quiser pegar papel e caneta para fazer anotação, fica à vontade. E quem quiser conversar comigo depois do culto, essa pregação ela é muito cheia de informação. Vem, me procura também o Rogério, procura o pastor, porque vai ficar um monte de coisa na cabeça de vocês, eu tenho certeza. Bem, eu queria começar comentando. Nesse ano, eu já perdi 3 parentes. Eu perdi uma prima, uma sobrinha, né? Camila. Minha sogrinha está lá para chorar um pouquinho também. Perdemos uma prima. Como que é o nome dela mesmo? A Lília, isso. Filha do irmão da minha sogra. E a semana passada eu tive em Presidente Prudente meu tio querido. Foi um pai para mim. Nenhum morreu de Covid. Mas eu não pude visitá-los. Por conta do Covid. Quando o hospital não me proibia, a família não permitia. Foi o caso do meu tio. Eu não pude visitá-lo por conta disso. O problema que eu quero colocar não é esse. O problema é que nós somos cristãos. E deveríamos estar lutando para anunciar o evangelho da salvação. Deveríamos estar a todo tempo arrumando alternativas para estar pregando o evangelho. Mas isso não está acontecendo. A gente está usando máscara, a gente está lavando as mãos, a gente está lavando as comidas, as coisas do mercado, a gente não está andando de ônibus, a gente está confinado em casa e está com medo de morrer. Não é isso que Deus pediu para a gente. Não é isso que Deus pediu para que a gente fizesse. E eu tenho uma questão que eu vou estar trabalhando no livro de Jonas. Eu e você somos dignos da misericórdia de Deus? Não responde não, minha irmã. Pensa, porque olha, eu vou fazer vocês queimar a cabeça por conta dessa pergunta. A forma que a gente vive é digna da misericórdia de Deus? O meu comportamento é digno da misericórdia de Deus? As minhas atitudes são dignas da misericórdia de Deus? Eu trouxe essa outra ilustração. Eu já estou salvo. Então eu vou tomar conta do meu quadrado. Pode pôr o próximo slide. Por que a gente acha que é melhor que o outro? Eu preciso explicar um pouco melhor essa ilustração. O que eu estou querendo dizer com ela é assim, nós somos cristãos, vestimos como os cristãos, falamos como os cristãos, oramos como os cristãos, nos reunimos como os cristãos. Mas a gente não vive de forma digna da misericórdia de Deus. A gente é uma coisa e acha que é outra. Será que a nossa balança está pesando errado? Nosso senso de justiça? Não sei. A Bíblia foi escrita com um propósito bem objetivo. Mostrar que Jesus é o único caminho da salvação. Mostrar a misericórdia de Deus. Será que a gente consegue entender isso? Na Bíblia a gente tem registro de diversos personagens que brigaram com Deus. E não é um nem dois, não. É um monte de personagens que brigam com Deus. E todos, sem exceção nenhuma,
perderam a briga. Nenhum venceu uma luta contra Deus. E a gente vai ler hoje um livro que é um livro... Depois que a gente estuda ele, você vê que ele é um livro polêmico. É um livro polêmico, porque ele traz questões que mexem com a gente. O livro de Jonas é conhecido como o livro do homem que foi engolido pelo grande peixe, por uma baleia. Na realidade, a gente não sabe se é uma baleia. É um grande peixe. Mas é a fama do livro. E hoje eu espero que Deus possa realmente ampliar o nosso entendimento em relação a esse livro. Eu vou ter que ler o livro inteiro, tá? Porque para que todos peguem o enredo do livro e depois eu vou tentar dissecar ele de uma forma mais Jack Estripador, por partes. Tudo bem? É por mão lá no fundo. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Todos os textos, você me acompanha, tá bom? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e um navio estava pronto para despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobrecaiu esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo tu és? Ele lhe respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos, pois, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para acalmar, para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esse homem em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou-se o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. As águas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos os ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se com panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém alguma coisa, nem os levem para o pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus e se converterão. Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que o fizeram, como se converteram ao seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Pois me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte,
Ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si mesmo, dizendo: melhor me é a morte do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita da mão esquerda, e também dos animais? Senhor Deus, eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor, porque eu sei que eu sou um pecador. Eu sei o quanto eu necessito da iluminação do Senhor, da graça do Senhor para mim poder vir aqui para falar da Tua palavra. Pai querido, eu quero que o Senhor esteja hoje aqui, de uma forma sobrenatural, através do poder do Teu Espírito Santo. Dilata os nossos corações, Pai. Tira os nossos conceitos pré-formados na nossa cabeça, para que a gente possa estar atento para o que o Senhor quer nos ensinar nesse livro tão estranho, tão interessante, tão difícil, mas tão abençoador. Usa, Pai. Usa a ação do Teu poder para mudar a nossa forma de viver. Eu te peço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Essa história para mim é simplesmente louca, doida. Que história louca é essa? Cadê o fim da história? Que profeta maluco é esse? Como é que pode um negócio desse? Aí eu pergunto, será que nós somos que nem ele? O que Deus quer nos ensinar com essa história? Os versículos agora vão ser apresentados de uma forma rápida, alguns eu não vou nem citar, mas os que eu vou citar eu vou pedir para colocar. Jonas foi um profeta escolhido por Deus. Impressionante. Ele é um profeta. Ele é um homem que foi escolhido por Deus. Nínive é de um lado e Tarsis é para o outro lado. Pode pôr o próximo. Eu peguei no Google Maps. Jope fica em Tel Aviv hoje, Israel. Jerusalém. Israel. Tarsis fica ao sul da Espanha. Não se sabe dizer exatamente aonde que é Tarsis. Mais ou menos ali, chutei. De avião, demora 8 horas de viagem. De carro, são 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros. Nínive hoje fica em Mossul, no Iraque. 1.200 quilômetros de carro. Ele está lá em Jerusalém, vai para Jope e quer fugir para Tarsis. O caminho dele é Nínive. Tem alguma coisa errada. Não está certo. Não faz sentido. Jonas, ele é contemporâneo de Amós e de Oséias. Oséias casa com uma prostituta. Por quê? Porque Deus pediu.
Eu já perguntei aqui, se Deus pedisse para você casar com uma prostituta, você casaria? E eu respondo, eu casaria, porque eu não vou brigar com Deus, não tem jeito. Se Deus pediu, eu faço. Não tem acordo. Como que a gente não vai atender a vontade de Deus? Nenhum profeta fez como Jonas. Nenhum. Na Bíblia você não encontra. Olha esse versículo. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Está lá, Amós. Contemporâneo de Jonas. Jonas, o que você tem na cabeça? Jonas não obedece. Pelo menos até aqui a gente percebe que ele não obedece. Continuando a história, a gente vai ver lá do verso 4 até o verso 5. Deus mostra a força dele, Deus atua de forma soberana e Deus manda uma tempestade. Manda uma tempestade do navio que está indo para Tarsis. Os marinheiros ficam morrendo de medo, mas morrendo de medo, eles começam a clamar os deuses deles. Procura socorro nos deuses que eles têm na mão. Mas a coisa não muda. Eles começam a lançar as coisas para o mar e já estão pré-anunciando o que vai acontecer com Jonas. Mas morrendo de medo do navio afundar. Jonas estava dormindo. Profundamente. Dormia profundamente. Ele não estava nem aí com o que estava acontecendo. Versos 6 e 7. O mestre do navio parece que conhece a misericórdia de Deus. Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim esses deuses se lembrem, esse Deus se lembre de nós. Para que a gente não morra. Gente, isso é piada, não é possível um negócio desse. Meu, Jonas, faz alguma coisa aí, meu, se coça. Aí não é hora de dormir não, meu. E Deus novamente mostra a soberania para ele, ele mostra a Jonas quem é que está no controle. Ele mostra para Jonas quem está no controle na hora que os caras começam a lançar sorte. Eu acho interessante essa ideia do lançar sorte. Lançar sorte não é jogo de azar. Era como se fosse um cara coroa naquela época, hoje, né? E cai em quem? Em Jonas. Cai em Jonas. Vocês conhecem a história de Acã? A história de Acã é interessantíssima. Vai lançando sorte por tribo, por não sei o que, vai cair, sabe aonde? Acã. Não se esconde de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Os marinheiros questionam Jonas. Jonas, quem é você? O que você está fazendo? Jonas declara, eu sou hebreu. Ei, eu sou hebreu. Eu creio no único Deus que existe. Ele criou o céu, a terra, o mar. Eu sou hebreu. E vocês querem saber o que aconteceu? Foi assim. Deus chegou em mim e falou assim, ó, vai para Nínive. Eu falei, não vou. E entrei aqui no navio inteiro para Tarsis. Esses marinheiros começam a repreender Jonas. O que você fez? O que você está arrumando? Como é que você está fugindo da presença de Deus? Verso 11, 12, 13 e 14 agora. Os marinheiros ficam desesperados. Eles pedem uma solução para Jonas. Jonas sabia que ele era o motivo da tempestade. E pede para ser jogado no mar. Gente, é interessantíssimo. A sorte cai em Jonas. Jonas fala, não, eu sou hebreu, eu sou lá do rei, de Deus, eu sou o cara. Quer resolver a tempestade? Me joga no mar, vai ficar tudo calmo. Como é que é? Pede para jogar no mar. Jonas escolhe morrer. Jonas escolhe morrer. Ele prefere morrer. Ele estava pensando nos marinheiros? Ele estava pensando em Nínive? Ele estava pensando em quê?
Os marinheiros não deram ouvidos para Jonas, verso 13. Eles não deram ouvido para Jonas, está lá ainda. 13, perdão. Eles veem essa situação e falam assim, não. Como é que eu vou ajuizar uma causa dessa aqui, pegar esse cara e jogar no mar? Se Deus ficar bravo comigo, com a gente tá porco. Ele vai fritar nós. Como é que eu vou fazer isso? Eles começam a remar de novo. Rema, mas não dá. A tempestade não para. Como Deus vai entender isso? Eles estavam com medo do castigo de Deus. Verso 14. Como o mar não estava cada vez mais forte, então eles passaram a clamar a misericórdia de Deus. Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse tranqueira, desse safado, desse sem vergonha que fugiu da tua presença. E não faça cair sobre este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Verso 15 e 16 agora. Os marinheiros jogam Jonas no mar e o mar fica calmo. Parece piada. Eu leio essas histórias e falo assim, não pode ser uma parada dessa. Joga o cara no mar e o mar fica pianinho. Legal. Sabe o que está acontecendo? Deus está revelando a misericórdia dele. Pode ir. Não pode cair. Os homens reconhecem o poder de Deus. Eles reconhecem que Deus é o verdadeiro Deus. Eles passam a temer a Deus. Eles temem a Deus. E temer aqui não é de medo. O temer aqui é de respeito. O temer aqui é de reverência. O temer aqui é de olhar para esse Deus e falar, poxa, esse cara acabou com a tempestade porque a gente aceitou, a gente entendeu que tinha que jogar esse tranqueiro na água mesmo. E tudo ficou calmo. Esse realmente é Deus. Aí eles começam a experimentar a misericórdia de Deus e eles oferecem sacrifícios a Deus. E quando diz fizeram voto, quer dizer que eles juraram servir a Deus. Fazer votos é jurar que vai andar com Deus, que vai servir a Deus. Isso quer dizer que eles se arrependeram da condição da vida que eles estavam e começaram a olhar para Deus com outros olhos. Isso chama conversão. Transformação de vida. Mas a história não acaba aí. A história não termina nesse momento que a gente vê a misericórdia de Deus salvando homens que no meio de uma bagunça toda dessa acabam sendo salvos. Não. A história continua. Jonas morre? Não. Deus manda um grande peixe, esse peixe vai lá e engole Jonas. Jonas não morre. Aí ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Eu já ouvi uma história assim. Interessante, né? Mais pra frente a gente conversa. O que passa na cabeça de Jonas? O que será que Jonas está pensando? O capítulo 2 vem agora com uma situação inusitada. Jonas percebe que não morre. Isso. Aí ele começa a orar. Ele passa a clamar a Deus. Esse texto é conhecido como um poema. Eu não vou invadir essa área. Jonas percebe que foi providência de Deus e pede por misericórdia. Senhor, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Hã? Como é que é? Você está brincando, Jonas? Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas relata o seu desespero de morte.
Jonas parece que está desesperado por vida. Jonas clama a Deus. Ele clama, ele apela a Deus. Verso 8, está lá um apelo maravilhoso. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está falando de quem? Dele? Não. Ele está falando do judeu. O judeu se entregou à idolatria o tempo todo. O judeu abandonou Deus o tempo todo. Jonas nunca abandonou Deus. Será? Jonas, vai para Nínive, ele está indo para Tarsis. Mas ele não abandonou Deus. Não. Então, agradecido a Deus, Jonas oferece sacrifício a Deus e diz ao Senhor que vai cumprir o voto. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. O que quer dizer isso? O que votei pagarei. Que voto é esse? De cumprir a função de profeta. De pregar aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E depois de tudo isso, ele diz que vai atender o pedido de Deus. E Jonas, aqui nesse verso, ele mostra claramente que reconhece a soberania de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Salvação pertence ao Senhor? Pertence a você? Pertence a você? Pertence a quem? A Deus. E ele olha e fala assim, poxa, Senhor, você tem razão. A salvação pertence ao Senhor. Aquilo que eu votei, eu vou pagar. Obediente, não é não? É surpreendente. Deus novamente mostra a sua misericórdia. De novo, ele fez isso com os maneiros agora. Agora ele faz isso com Jonas. Ele pega o grande peixe que vomite Jonas. Vomitou Jonas. Peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou a Jonas na terra. Vômito, eu não gosto dessa palavra. Ele não parece nem quente e nem frio. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vai lá ler Apocalipse 3. Por incrível que pareça, 16. É só marcar. Apocalipse 3, 16, 16 a gente sempre lembra, né? Não? João 3, 16. Vai lá ler Apocalipse 3, 16. Vai lá ver. Eu não gosto daquele que é morno. Eu prefiro que você fosse quente ou frio. Porque quando você é morno, sabe o que eu faço? Eu põe para fora. O mito. Jonas, que situação. Por que Deus foi surpreendente? Porque a gente não é como Deus. A gente definitivamente não é como Deus. Se eu fosse Deus, Jonas morria. Mas sem dúvida. Eu não ia dar nenhum tempinho para Jonas. Mano, você está me zoando. Estou pedindo para você ir para lá, você está indo para o outro lado. Aí você vem orar assim comigo? Não. Jonas foi sincero. A oração de Jonas foi sincera. Ele realmente estava arrependido da atitude dele. Deus foi justo. Deus deveria ter deixado Jonas viver. Eu adoro fazer essas perguntas. E adoro não dar resposta. Eu acho maravilhoso a gente pensar. A gente precisa buscar cada dia conhecer mais a Deus para entender o tamanho da misericórdia de Deus. Será que agiríamos como Deus? Com misericórdia? Um profeta escolhido para ser seu representante, agindo como Jonas, você iria permitir uma situação dessa? O nosso julgamento, eu tenho certeza, ele seria completamente diferente.
A gente não tem misericórdia. Nós não somos misericordiosos. Eu não estou falando por mim, não. Eclesiastes 8:11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. É assim que nós somos. Lucas 11:46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Cada um no seu quadrado, né? Se vira. Foi você que fez errado? Se arruma. A rigor, o nosso conceito de certo e errado está vinculado à troca. Eu faço bem, logo mereço ser reconhecido. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender a misericórdia de Deus, e nós estamos no meio desse processo. A gente não compreende a graça salvadora de Deus. Como é que Deus pode ser misericordioso com um homem desse? Para acessar, eu não preciso trocar nada. Eu não preciso trocar nada. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso comprar Deus. Eu não preciso negociar com Deus. Eu preciso simplesmente crer em Jesus. E é por esse motivo que a graça de Deus não faz sentido. E Jonas entendeu isso? Graças a Deus que nós não somos Deus. Embora em nossa mente Jonas devesse castigar Jonas, Deus preferiu agir de outra forma. Agir com o quê? Com misericórdia. Aí a história continua. A gente está mudando de capítulo. Capítulo 3. Deus retorna à chamada inicial. Apresenta os detalhes da sua chamada e Jonas segue em direção a Nínive. Vamos para o mapa de novo. São 1.200 quilômetros de carro. 17 horas dirigindo. A gente não sabe onde Jonas foi vomitado. Mas seguramente ele teve que andar uma bela de uma caminhada. Nessa caminhada dá tempo de pensar? Foi um dia? 2 dias? Vamos imaginar 600 quilômetros? 3 dias? Ah, de boa, cara. Se você conseguir caminhar 600 quilômetros em 3 dias, eu te dou um troco. Pode colocar aí uns 30 dias. Você não consegue caminhar 100 km por dia, 150 km por dia, mas nem chovendo. Vai caminhar umas par de dias aí. Será que dá para ele imaginar assim, poxa, eu acho que eu pisei na bola. Eu devia fazer o negócio com mais cuidado, que Deus sabe que eu fiz errado. Será que ele pensou? É interessante. Quando a gente começa a imaginar que teve esse tempo de reflexão, aí a gente chega lá na frente. Jonas, de alguma forma, vai para Nínive. E novamente a gente é surpreendido. Para percorrer Nínive, ele demora 3 dias. E Jonas segue o prometido. Jonas prega ao povo de Nínive em apenas 1 dia. Ele teve um tempão para chegar em Nínive. Mas para dali em Nínive, como demora 3 dias para ele chegar e falar para toda a Nínive, ele faz isso em 1 dia. Será que ele entendeu? Ou tem alguma coisa ainda no ar? Mas ele prega em 1 dia. Ele foi obediente? Foi. Ele pregou. E a pregação proposta por Deus não é uma pregação simples, não.
Ô, meu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama, ele está dizendo que lá do céu, que ele veio daqui lá do céu até aqui para dizer para você que ele te ama. Se arrepende do teu pecado. Jesus te ama. Não foi assim, não. Não foi assim mesmo. Ainda, eu vou uma tradução mais atual. Pessoal de Nínive, 40 dias. Se vocês não se arrependerem, vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão morrer. Essa é a tradução. Revista atualizada Betão. Viu? 40 dias. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Verso 5 a 9 eu não pus reflexão, não pus slide. A gente encontra uma grande surpresa. Nínive se arrepende. Nínive, o povo inteiro, aquele povo assírio, inimigo de judeu, começa a crer na pregação de Jonas. Uma pregação linda, maravilhosa. Eles começam a se arrepender. E todos se arrependem. Inicia um jejum. O rei também se arrepende. O rei se humilha. Ele tira a roupa de rei e coloca a roupa de saco. Ele, não contente com isso, ele lança um decreto. Olha, é para todo mundo também botar roupa de saco. É para todo mundo fazer jejum. É para todo mundo, até os bichos. Não é para ninguém comer, não é para ninguém beber, é para todo mundo ficar pianinho e se arrepender. O rei queria livrar o povo dele da destruição. O rei clama por misericórdia. O povo ouve. O povo atende e se arrepende. Verso 10. Aí. Diante do arrependimento dos ninivitas, Deus deixa de destruir Nínive. Novamente, Deus mostra a misericórdia para ele. Pronto. O povo já se arrependeu. A história podia terminar aqui, não podia? Podia, mas não. Não termina. Jonas é obediente, vai lá, prega o evangelho, e o povo ouve a pregação, crê, se humilha, o rei também, o povo também, os bichos também. A intenção é mudar a ira de Deus. Deus aceita o arrependimento do povo e desiste de destruir. A palavra arrependimento aqui, ela não é apropriada para o caráter de Deus. Todo mundo sabe disso, mas é bom reafirmar. Arrependimento. Não. Deus não é homem para se arrepender. Deus tem compaixão do povo e desiste de destruir Nínive. Ele desiste. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, não o que eu quero. E parece que está tudo perfeito, mas a realidade ainda não estava. Existe ainda algo que Deus está querendo tratar e foge do nosso entendimento. E não é à toa que Jonas foge da obrigação de pregar em Nínive. Jonas não queria ser cúmplice da possibilidade, presta atenção, da possibilidade de Deus perdoar os ninivitas. Ele não queria dar a chance para Deus perdoar os ninivitas, por intermédio dele. Não, eu não vou pregar para os ninivitas. Não, Deus vai perdoar eles, eu não vou pregar não vou. Versos 1 a 3, capítulo 4. Jonas fica extremamente irado. Eu acho interessante a expressão, extremamente irado. Alguém aqui já ficou extremamente irado? A sensação de ficar extremamente irado é algo horrível. Porque aflora na gente tudo que a gente não gosta. Né? E a gente fica assim intocável. Se encostar, sai faísca. Jonas estava desse jeito. Ele estava extremamente irado. Ele não queria a salvação de Nínive, mas nem pagando.
Jonas sabia que se o povo cresce, Deus ia se arrepender. Que Deus ia ser misericordioso. Aí Jonas prefere morrer do que ver a salvação dos ninivitas. E pela segunda vez, Jonas prefere morrer. Tira-me a vida. Porque melhor me é morrer do que viver e ver o ninivita ser salvo. Eu prefiro morrer do que ver aquela tranqueira daquele cara ser salvo. Eu odeio ele. Eu sou judeu. Eu não quero que eles sejam salvos. Me mata, porque eu não quero assistir isso. Ele já tinha feito isso lá no navio. Ele pediu para jogar no mar, porque ele não queria ver o ninivita ser salvo. Ele prega em um dia, porque ele não queria que o ninivita se arrependesse. Ele não queria. O questionamento dos marinheiros não estava errado. Jonas, o que você está arrumando? Você é profeta de Deus, cara. O que você está fazendo? Verso 4. Mas Deus questiona. É razoável a tua ira? Jonas, é razoável a tua ira? Deus, o que você está arrumando, Deus? Jonas não é digno da sua misericórdia, Senhor. O que o Senhor está fazendo com esse cara? Esse cara é um tranqueira, desobediente. O Senhor pediu para ele fazer um negócio, ele não fez, ele ainda está querendo ver os ninivitas morrer. Espera aí. Eu sou digno da misericórdia de Deus? Você é digno da misericórdia de Deus? Epa, o que está acontecendo aqui? O que eu tenho enxergado no espelho? Um leão ou um gato? O que eu estou vendo no meu reflexo? Como é que está a minha balança? Para que lado está pendendo essa minha balança? Que lei de justiça, que conceito de justiça eu tenho? O que está acontecendo comigo? Sabe o que é engraçado? Jonas ainda tinha esperança que Deus destruísse Nínive. Verso 5. Ele está aí? Tá. Jonas ainda tinha esperança que Deus chegasse lá e detonasse Nínive. E é por isso que Jonas se senta e espera. Em Ramada é um abrigo. Ele senta debaixo daquele abrigo porque ele queria ver Nínive ser destruída. Ele sobe lá no alto do monte, prepara um camarote, senta debaixo do camarote e fala: vai, Deus, põe fogo, desce fogo, mata um por um. Eu não gosto dos ninivitas, eu odeio eles. Sabe o que é mais engraçado? Deus tenta mais uma vez mostrar para Jonas que ele estava errado. Deus dá uma sombra para Jonas. Vai lá, nasce uma planta, sobe, cobre a cabeça de Jonas e Jonas muda o humor dele, ele fica feliz, ele fica contente. Porque Deus colocou um abrigo para ele. Olha como Deus é bonzinho. Olha aqui, eu estou aqui debaixo dessa sombrinha tão gostosa. No outro dia, Deus vai lá e tira a sombra dele. Vai lá o vermezinho, tuf na planta, a planta murcha e pronto. Aí bate aquele solzinho suave, o ambiente fica quente, Jonas desmaia. E pela terceira vez, Jonas deseja a morte. Esse cara está brincando. Não é possível. Será que o ódio que a gente tem no nosso coração é tão cruel assim? Será que a gente tem pessoas que a gente olha que a gente não gosta, que a gente não quer que seja salvo? A gente olha com crueldade assim?
Será que a nossa relação com o evangelho tem situações que a gente... Não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não? Com tanta crueldade? Não, volta, volta. E nascendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Pediu para si a morte. Melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que assistir à salvação dos ninivitas. Jonas pede uma quarta vez para morrer. Verso 9 agora. Deus não está desistindo de Jonas. Deus novamente questiona. É razoável a sua tua ira por causa da planta? Essa planta que nasceu e agora morreu? Você está irado por causa da planta? É razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? É razoável a minha ira até eu morrer? É a quarta vez que ele fala que quer morrer. Porque ele não quer ver Ninivita ser salvo. Como você, Jonas, tem compaixão por uma planta e não tem compaixão por um povo? Como você consegue amar mais uma planta do que ter compaixão por 120 mil pessoas e também muitos animais? Eu vou ler. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão também de muitos animais. Acabou o texto. Dá um infarto no miocárdio. Dá um infarto no miocárdio. O que aconteceu com esse tranqueira desse Jonas? Deus, o que o senhor fez? Senhor, que final de história é essa? Como é que a gente vai entender a sua explicação? Cadê o capítulo 5? Esqueceram de escrever o capítulo 5 de Jonas? Não é possível. O que aconteceu com Jonas? Eu tenho a resposta. Isso vai depender de como é o meu e o seu coração. Como que é o seu e o meu coração? Nos evangelhos, alguns homens chegam diante de Deus e questionam ele. Pedem para ele um sinal. Sabe qual é a resposta de Jesus? Lucas 11, 29, 30 e 32. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Pô, Jesus está brincando, né? Sinal, que sinal é esse? Vamos lá, vamos ver. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. Que sinal foi porque ele fez para os ninivitas? Ainda 40 dias
e vocês serão destruídos. Ainda 40 dias. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Vocês vão morrer. O que acontece com os ninivitas? Eles se arrependem. Eles se arrependem, são salvos. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. Peraí, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, aquele que morreu, ficou 3 dias morto e depois ressuscitou, ele venceu a morte. Ah, lembrei dessa história. Ninivitas se levantarão no juízo. Ele está falando do futuro. Ele está falando lá, no dia do julgamento. Com esta geração, a geração que Jesus está pregando, e a condenarão. Como é que é? Aqueles tranqueiras daqueles ninivitas que Jonas não gostava, vai condenar essa nação perversa que não está aceitando Jesus Cristo? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus foi tremendamente maior que Jonas. Jonas pregou juízo. Jesus pregou o quê? Juízo. Diferente? Lê mais a Bíblia. Não foi nada diferente. Aqueles que creem em Jesus estão salvos. Quem não crê já está condenado. Jesus é maior que Jonas. Jonas fica 3 dias e 3 noites na barriga de peixe e depois prega aos ninivitas. Jesus morre na cruz e é sepultado durante 3 dias e 3 noites. Jonas foi obediente e claramente prega contra a vontade aos ninivitas. Jesus prega as boas novas do reino de Deus para todos aqueles que verdadeiramente se arrependem do pecado. Jesus não veio para quem é salvo. Jonas prega juízo. Jesus também. Presta atenção agora. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de... É o verso 4. Próximo. Obrigado. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e 40 noites. 40 dias. E Nínive será subvertido. E mesmo assim, 120.000 pessoas se arrependem de seus pecados e são salvas por Deus. Pregação de juízo. Ninguém foi lá esclarecer quem que era Jesus, de onde que ele veio, que eu tinha que me arrepender, que não tem explicação nenhuma. Juízo. E ele se converte. Como é o nosso coração? O nosso coração é como é o de Jonas? De boa. Vamos lá. Como que é o nosso coração? O nosso coração é igual ao coração de Jonas? É. Sinceramente, eu espero que seja. Eu espero que o nosso coração seja exatamente igualzinho de Jonas. Ele pelo menos é sincero. E vou dizer mais. Jonas reflete exatamente o caráter humano. O caráter de como é que nós somos. Ele é exatamente como nós somos. Cruéis, sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão. É assim que é Jonas, e nós também somos assim. A raiz hebraica de Jonas é igual à nossa personalidade. Não é todo mundo que a gente gosta. Não é. Não é mesmo. Por que eu tenho dificuldade de perdoar? Por que nós somos difíceis? Porque eu sou tão difícil de me posicionar para ser obediente ao que Deus pede para que eu faça. Ou peraí, está todo mundo obediente com o que Deus pede para fazer? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Não, vamos sentar dentro de casa, lavar a mão, cobrir a máscara, olhar para a televisão, ficar lá e não deixar ninguém entrar no portão, porque senão eu vou pegar Covid.
Eu e você somos dignos da misericórdia de Deus? Eu gostaria que todos nós fôssemos como Jonas. Todos nós. Sabe por quê? Porque esse livro foi inspirado por Deus. Esse livro foi inspirado por Deus e escrito pela mão de Jonas. Presta bastante atenção. Sabe quando muitos de nós aqui, se fosse Jonas, escreveria esse livro? Você ia ter coragem de escrever esse livro? Você ia ter coragem de chegar lá e mostrar o seu caráter aberto para todo mundo ver que você é esse tranqueira que nem Jonas foi? Você teria coragem de escrever a tua história para todo mundo saber que você foi o tranqueira que você foi diante de Deus? Sabe quando eu e você deixaria de forma pública o nosso caráter ser exposto? Nunca! Jonas escreveu. Porque eu nunca deixaria que a minha vida virar um livro aberto. Eu nunca ia deixar que ninguém soubesse como eu penso. Eu nunca ia querer que ninguém soubesse que eu sou um egoísta, um tranqueiro, um pecador, um desobediente. Nunca. Eu não ia escrever esse livro nunca. A princípio, Jonas queria Deus só para ele e para a nação dele. Jonas seguramente se arrependeu da atitude dele. E é por isso que Jonas vai lá e escreve o livro. Ele está lá para dizer assim, olha, eu fiz isso tudo. E hoje eu entendi que vocês precisam ver essa história para não fazer como eu fiz. Porque eu nunca escreveria esse livro se não fosse para mostrar para vocês que não deve ser assim. Quando que a gente vai começar a ser honesto com Deus, que nós somos realmente pecadores? Não estamos habilitados para um monte de coisa. Se Deus não vier na gente e não tentar corrigir a gente não vai ser corrigido nunca. Deus corrige Jonas a todo momento. Se esse livro não tivesse sido escrito, a gente nunca ia saber que Deus é tão misericordioso assim. Jonas, nesse livro, ele mostra uma única coisa. Deus é misericordioso. Todos que se arrependem dos seus pecados. Você realmente se arrependeu dos seus pecados? De novo, eu e você somos dignos da misericórdia de Deus? Para quem é cristão, se você se arrependeu, a minha sugestão é, escreve o seu livro. Escreve o seu livro. Vá lá. Mostra o teu caráter para fora. Mostra o tranqueira que você fez. Eu faço treinamento de pregação de evangelho. A melhor pregação que você tem na hora que você vai pregar para uma pessoa é falar da tua conversão. É falar da tua transformação de caráter. Antes eu era um tranqueira, um safado e um sem vergonha. Mas Deus olhou para mim e teve misericórdia de mim. Eu olhei para Cristo e percebi o significado da morte de Cristo na cruz. Eu me arrependi dos meus pecados e reconheço que Cristo é o meu Salvador. Pergunta é que todos possam ler esse livro. Que possam saber que você foi e quem você é. Para que possam saber que você mudou de vida. Quem sabe alguém possa ler o teu livro
e também se arrepender e mudar de vida. Para quem não é cristão, agora se você ainda não crê em Deus, ainda não se arrependeu dos seus pecados, presta atenção, bastante atenção. Jonas escreveu um livro. Ele se arrependeu. Se arrepende também dos seus pecados, não tenha dúvida. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Será que deu para entender que Deus é misericordioso? Se posicionem diante de Deus. O que a gente está esperando? Põe o último. Será que a gente precisa de mais algum sinal de Deus? Será que a gente precisa de mais um sinal de Jesus? Dá para entender esse sinal?